Oi, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês alguns dos motivos pelos quais eu escolhi o Canadá para fazer o meu doutorado. Se você está interessado nesse assunto, fica com a gente até o final e bora pro vídeo? Oi, pessoal! Eu sou a Mari e hoje eu vim trazer para vocês 7 motivos pelos quais eu vim fazer o meu doutorado no Canadá. Bom, para quem não sabe, eu sou engenheira ambiental de formação. Eu me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro, e eu sempre tive interesse em estudar fora do Brasil. Eu tentei várias oportunidades quando eu estava na minha graduação em engenharia ambiental e eu consegui fazer um intercâmbio, sim, eu fui para a Alemanha, mas foi um intercâmbio curto, de 7 meses, foi um intercâmbio da própria engenharia ambiental e nesse momento eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil, morando com outras pessoas e isso foi assim super rico para mim. E daquele momento em diante eu decidi que eu queria sim tentar outros intercâmbios e até mesmo morar fora, talvez para sempre até. Eu tentei isso. Depois, quando eu me formei na UFRJ, eu já entrei para fazer um mestrado em planejamento energético e ambiental, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e naquela mesma época que eu tentei o meu mestrado, veio a pandemia. Então eu fiquei assim, caramba, não é o momento de eu sair do Brasil. E por isso eu decidi adiar um pouquinho esses meus planos de ir para fora do Brasil. Eu continuei no mestrado lá na UFRJ, que foi um mestrado maravilhoso. Sou bem grata a esse mestrado também, porque ele foi uma das minhas portas de entrada para eu fazer o doutorado fora do Brasil e eu já vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, na época que eu encerrei o mestrado, eu já estava em busca de outros programas de doutorado fora, até mesmo o doutorado sanduíche, né, que eu pudesse fazer parte no Brasil e parte fora do Brasil. Eu tentei de tudo, gente. Eu fui atrás de muitas informações, inclusive os focos assim que eu tinha de intercâmbio eram em países, por exemplo, a Suíça. Eu queria muito um lugar bem frio. Então eu tentei a Suíça, eu tentei a Alemanha, eu tentei, óbvio, né, o Canadá, os Estados Unidos também. Eu mirei nos Estados Unidos, mas eu não cheguei a aplicar para lá, mas eu já estava de olho. Noruega também foi outro lugar que eu tentei, tanto para o doutorado, né, como, por exemplo, eu também estava aberta a oportunidades de fazer um outro mestrado fora do Brasil. Também era uma coisa que eu poderia tentar se eu não conseguisse o doutorado. Então foi mais ou menos assim que a minha trajetória se desenvolveu para tentar estudar fora do Brasil, finalmente, né, voltar com essa experiência de estudar fora do Brasil que eu gostei bastante durante os meus 7 meses de intercâmbio lá durante a graduação. Mas no final, colocando os prós e contras na balança, não teve como. O Canadá realmente era um lugar que eu queria muito vir. Então, acabou que eu tentei, claro, os processos seletivos para os outros países, para outras universidades, tanto para doutorado quanto para mestrado. Mas no final, eu acabei encontrando duas universidades que tinham programas de doutorado muito voltados para a minha área de formação do Brasil, né? Que a minha área era muito voltada para resíduos eletrônicos, reciclagem, né? Recuperação de recursos naturais a partir da reciclagem de resíduos eletrônicos. Então, esse é um tema muito específico e não é todo lugar no mundo que tem, né? Então, eu tive alguma dificuldade para encontrar universidades no mundo que tivessem esse tipo de pesquisa. Encontrei alguns na Europa, né, para os quais eu apliquei também, mas voltado aqui para o Canadá, que depois eu vou contar mais os outros motivos que me fizeram vir para o Canadá, acabou que eu encontrei duas universidades que tinham essa área. Uma delas era lá em British Columbia, University of British Columbia. Eles têm um programa muito bom nessa área, mas é um programa que é muito voltado para a parte química da reciclagem, a parte mais técnica. E eu queria entrar numa área mais de gestão do resíduo eletrônico, gestão da reciclagem, que era a minha área de expertise no Brasil. Inclusive, foi a minha área de formação no mestrado. Então, eu queria entrar mais nessa área e eu achei um programa perfeito na University of Waterloo, que é em Ontário, é uma das melhores universidades do Canadá também. Então, não teve como. Era essa universidade que eu queria. Então, eu já escolhi a universidade, né? Depois de todo esse caminho, aplicando para várias universidades, vários programas, eu finalmente encontrei uma universidade que eu tinha, assim, uma maior vontade de fazer o meu doutorado. Então, eu apliquei para essa universidade. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo
vídeo sobre como que foi esse processo de aplicação, mas no geral deu tudo certo, né? E algumas coisas me ajudaram muito nesse processo, inclusive ter artigos científicos publicados, né? Esse é um dos motivos de eu ter esse canal aqui no YouTube, é para falar da importância dos artigos científicos e como que eles me ajudaram nessa trajetória para conseguir morar fora, para conseguir estudar fora, né? Então, é uma das estratégias, assim, que eu falo para todo mundo, né, gente? Se vocês querem vir estudar fora, morar fora, principalmente se vocês quiserem vir morar fora por meio dos estudos, em pós-graduação, por exemplo, ter artigo científico publicado é algo, assim, que eles valorizam muito nas universidades aqui fora, né? Então, foi basicamente esse o caminho que eu percorri até chegar na University of Waterloo. Aí teve o processo de entrevista, né? Foram várias etapas, mas no final eu consegui ser aprovada. Então, isso foi, nossa, foi como receber, não sei, foi algo muito diferente para mim, foi algo muito gratificante, né? E aqui estou, né? Estou gravando esse vídeo para vocês e eu vou explicar para vocês agora nos próximos passos mais motivos pelos quais o Canadá ganhou no meu ranking pessoal para morar fora, né? Ou como país que eu escolhi para morar e estudar e trabalhar. Motivo número 1, o programa de imigração que o Canadá oferece. Quando eu estava comparando os dois países que eu mais queria, que eram a Suíça e o Canadá, quando eu entendi como funcionava o programa de imigração do Canadá, que essa era a minha intenção ao final dos estudos, eu queria aplicar para ser moradora permanente mesmo, residente permanente desses países, eu não queria voltar para o Brasil. Então, quando eu fui comparar, principalmente a Suíça e o Canadá, porque eram os dois países que eu mais queria, eu vi que o programa de imigração do Canadá favorecia muito os profissionais qualificados, os estudantes, principalmente os pós-graduação, porque você ganha muitos pontos aqui no programa de imigração quando você tem uma maior qualificação comparado com outras pessoas, né? E quem está no doutorado tem uma pontuação maior também. Então, isso pesou muito na minha balança. Aqui o programa de imigração do Canadá, ele te dá pontos com alguns critérios, né? E conforme você vai atingindo esses critérios, a sua pontuação vai aumentando até que você chega à pontuação mínima para aplicar para a imigração e o governo canadense te chama. Depois de um certo tempo, eles te chamam para você virar residente permanente. Nesse quesito, para mim, pesou bastante porque se eles valorizam profissionais qualificados, a minha chance de conseguir migrar para o Canadá depois do meu doutorado, né, ou durante o processo de doutorado eu já aplicar para a imigração, isso já me contaria bastante ponto, né? Então, para mim foi, maravilhoso. E nesse ponto eu não tô falando que a Suíça ou qualquer outro país não tenha isso, mas eu sei que o Canadá é mais famoso por favorecer esse tipo de imigração de profissionais qualificados. Quando você vai comparar outros países, por exemplo, a Austrália, os Estados Unidos, com o programa de imigração do Canadá, o Canadá tem muito mais oportunidades para esses trabalhadores qualificados, pessoas que vêm estudar maiores níveis, por exemplo, um mestrado e um doutorado, do que outros países, né, que eles dificultam um pouco mais a imigração. Isso pesou bastante para mim como meu primeiro motivo de escolher esse país para estudar. Motivo número 2, possibilidade de estudar e trabalhar mesmo eu tendo bolsa integral. Pois é, aqui eu consegui bolsa integral na universidade e com esse dinheiro eu consigo pagar todos os meus estudos, minha moradia, tudo que seja necessário para minha estadia aqui no Canadá. Mesmo assim, de acordo com os critérios da bolsa aqui que eu tenho na universidade, eu sou obrigada a trabalhar como monitora, tá? E isso até o final do meu doutorado vai ter que ser assim, durante 10 horas semanais, mas eu tenho ainda outras 10 horas para trabalhar fora da universidade, onde eu quiser, desde que eu não exceda essas 10 horas. Então, eles te liberam para que, além de você ter a sua bolsa que vai te manter aqui, você também tem como conseguir um trabalho externo para te ajudar com as despesas que você tiver no país, né? Na Universidade de Waterloo é assim, eu não sei se outras universidades funcionam dessa forma. Eu acredito que sim, porque é tudo bem parecido aqui dentro do Canadá. Então, isso foi um segundo motivo que realmente me incentivou bastante, que além de estudar, eu conseguiria trabalhar em algum lugar, ganhar experiência e ainda ter um dinheiro extra para cobrir as minhas despesas por aqui. Motivo número 3, língua inglesa. Sim, o Canadá, ele tem duas principais línguas, são as duas línguas oficiais do país, que são inglês e francês. Eu não tenho francês ainda, mas isso é um plano para os próximos meses. No ano que vem, provavelmente, já vou estar começando a estudar francês, até porque isso vai me ajudar com a imigração. Mas o inglês foi um ponto principal que me fez escolher vir para o Canadá, justamente porque eu já estudo inglês há muitos anos, então eu tenho um domínio muito maior do inglês do que outra língua, por exemplo, o alemão, né? Que eu tive que estudar alemão para
para fazer o meu intercâmbio durante a graduação, porque as aulas eram todas em alemão, né? E eu precisava saber alemão. Só que comparando alemão e inglês, realmente eu entendo muito mais, eu tenho muito mais experiência com o inglês. Então isso pesou muito na balança. Por exemplo, digamos daquele exemplo que eu trouxe para vocês que eu estava tentando a Suíça e o Canadá. A língua oficial da Suíça é o alemão e o francês, né? Tudo bem que as aulas também poderiam ser em inglês, mas o país já tem outra língua oficial. Aqui no Canadá, para mim, seria muito mais fácil nesse quesito da língua, né? Não que o meu inglês seja perfeito, não, eu tô realmente tendo muitas dificuldades, né? Mas eu realmente domino muito mais o inglês do que outras línguas. Então, para mim, isso pesou bastante. Foi um outro motivo de eu ter escolhido o Canadá. Motivo número 4, o clima. Gente, eu sei que isso é um motivo muito pessoal, mas eu tenho preferência por lugares mais frios. Não que eu não goste, né, de uma praia, de um sol e tudo, eu gosto, mas eu prefiro morar num lugar com uma temperatura mais amena. Então, por isso que eu fui atrás desses países, dos países na Europa, fui atrás aqui no Canadá. Então, quando eu fui aplicar para esses lugares, eu tava vendo questão climática, temperatura, eu adoro neve. Então, eu queria ir para um lugar que tivesse essas coisas e aqui o Canadá tá me servindo, assim, perfeitamente nesse quesito clima, né? Porque aqui eu já passei, né, durante esses meses que eu tô aqui no Canadá, durante a gravação desse vídeo, a gente tá em fevereiro de 2023 e eu já passei por aqui, né, por nevasca, né, já teve no Natal, passei por uma boa nevasca, mas assim, não fica nevando o tempo todo, pelo menos eu já peguei o ápice do inverno aqui no Canadá, realmente já peguei temperaturas bem frias, por exemplo, aqui na minha cidade, que é Kitchener, a gente pegou em torno de -20, né, com sensação térmica de -30, 1 ou 2 dias, né? Mas assim, foi passageiro. Geralmente a temperatura aqui é baixa, mas assim, perto de -7, -8, -10, dependendo do dia, tá? No inverno que eu tô falando. No verão as temperaturas são altas, sim, acreditem. Eu cheguei aqui no verão, eu cheguei em julho, aqui no Canadá, para começar a estudar em setembro do ano passado. E eu cheguei a pegar temperaturas aí mais de 30 graus no verão, então realmente varia muito. O Canadá, ele tem essas disparidades, essas diferenças com relação à temperatura, à umidade ao longo do ano. Então isso é uma coisa bem legal, porque você realmente consegue ver como que as estações são bem divididas. Então isso para mim não teve preço, né? Motivo número 5, segurança e qualidade de vida. Sim, eu estava, obviamente, em busca disso também. Eu queria ir para um lugar que eu pudesse me sentir segura, que eu não tivesse problema, por exemplo, com violência, né? E também com a questão de qualidade de vida, principalmente se eu fosse migrar para esse país depois do meu estudo do doutorado. Então, claro que muitos países europeus já têm uma qualidade de vida, né? Também um padrão de segurança altos, mas quando você vai comparar com o Canadá está nos rankings, na classificação dele, de um dos melhores lugares para viver, principalmente com relação à qualidade de vida e também a segurança que proporciona, né? Eu já tive momentos aqui, voltando para casa mesmo, de madrugada até, durante esse meu primeiro ano aqui no Canadá, e sem problema algum, sabe? Aqui é realmente bem seguro, eu não tive problema nenhum com isso até agora, e foi um dos motivos também que eu escolhi vir para cá. Eu já sabia dessas questões por pesquisa, né? Eu já tinha feito pesquisa para saber como que o Canadá era ranqueado com relação à segurança e qualidade de vida. Em qualquer lugar, se você for morar aqui no Canadá, não tem esse problema que a gente tem no Brasil, por exemplo, de violência, de assalto, não tem esse tipo de coisa por aqui. É muito raro, né? Não vou dizer que não tem, mas eu realmente, aqui a gente não ouve esse tipo de coisa, né? Esses escândalos assim. E com relação à qualidade de vida, tem um ponto bem legal também para citar aqui para vocês, com relação ao poder de compra. Aqui, quando a gente trabalha, por exemplo, num supermercado, a gente trabalha numa cafeteria, você tem condições, mesmo com empregos que não demandem tanta qualificação sua, mesmo assim você pode construir sim uma boa condição de vida aqui no país. E isso que é o poder de compra. E aqui no Canadá é bastante alto, né? Então as pessoas conseguem sim prosperar aqui no país. Foi um dos pontos também que eu coloquei na minha balança e eu acho que cabe trazer isso para vocês, para quem está pensando em fazer intercâmbio e considerar esse aspecto também do poder de compra, que aqui no Canadá é muito bom. Motivo número 6, a aderência à minha linha de pesquisa. Eu já citei um pouquinho no início do vídeo sobre a questão da minha preferência por conta da minha linha de pesquisa, por ter escolhido essa universidade aqui no Canadá. E, além disso, né, eu queria só reforçar aqui que eu pesquisei bastante a minha linha de pesquisa ao redor do mundo. Assim, foram muitas universidades que eu olhei para ver exatamente se as linhas de pesquisa batiam. E o que me tirou muito a dúvida, é uma coisa que eu quero trazer nesse vídeo também, que tem a ver com pesquisa científica, é você pesquisar também o
orientador. Então eu fui atrás de muitos orientadores nessa minha trajetória de achar uma universidade, e eu realmente fui vendo o currículo desses pesquisadores nas várias universidades e vendo as publicações desses pesquisadores, né, que seriam os professores ou os orientadores que eu teria para a universidade que eu fosse. E eu fui ver artigos científicos publicados, eu vi formação, eu vi linha de pesquisa que eles atuavam, e finalmente eu achei uma orientadora que tinha uma linha de pesquisa muito aderente à minha no Brasil, né? E essa orientadora era dessa universidade aqui no Canadá, na Universidade de Waterloo, e muito boa, né? Ela tinha uma formação, tem uma formação maravilhosa e muito aderente com a minha linha de pesquisa. Então isso foi um ponto aí que pesou bastante. Então fica aqui a minha dica para quem está buscando uma pós-graduação fora do Brasil, dê uma olhada também nos seus possíveis orientadores, porque isso pode ser um ponto que tire a sua dúvida entre uma universidade e outra, porque realmente você ter um orientador que é muito aderente à sua linha de pesquisa é algo que vai fazer diferença na sua trajetória acadêmica. E motivo número 7, eu também tive meus motivos pessoais para escolher o Canadá e em especial a Universidade de Waterloo. Eu já tenho família aqui no Canadá, já citei em outros pontos aqui do vídeo, que eu tenho uma irmã gêmea, para quem não sabe, e a minha irmã já mora aqui no Canadá com o marido dela, já morava, né, 3 anos antes de eu vir, então ela já conhecia o Canadá, principalmente Ontário, ela já morava em Ontário, ela já conhecia como funcionavam as coisas por aqui, as temperaturas, né, o clima no geral, já conhecia a questão de segurança da província de Ontário, já conheci os lugares, né, que eram os lugares mais legais para morar. Então, eu já tinha essa vivência da minha irmã, foi algo que pesou muito na balança para mim, até porque a minha irmã também estudou na University of Waterloo. Não foi por causa disso, esse não foi meu motivo principal de escolher a universidade, mas foi um motivo que pesou bastante também, porque ela já conhecia como funcionava a universidade, e isso para mim foi algo que ajudou bastante, porque eu já tinha uma noção do que estava me aguardando. Eu botei esse como último motivo, porque o motivo pessoal é algo importante, mas essa questão de ter família ou não, não é todo mundo que tem família fora do Brasil, né? Eu tive essa sorte de ter a minha irmã por aqui, mas se você não tem familiares fora do Brasil, que moram, que estudam fora do Brasil, isso é um ponto que é um plus para você, digamos assim, né? É um extra, mas não é algo que é necessariamente importante, muito importante para que você saia do Brasil. Bom, gente, esses foram os meus 7 motivos para escolher o Canadá para fazer o meu doutorado. Vou ficar aqui nos próximos 3 anos, vou completar o meu primeiro ano em setembro, e depois eu tenho mais 3 anos aqui para continuar minha pesquisa, né? Tô bem empolgada, e tenho os meus feedbacks para vocês, que eu estou adorando o Canadá, então eu recomendo muito que vocês procurem, né? Para quem gosta e tem aderência com esses motivos que eu citei aqui no vídeo, eu acho que o Canadá é sim um lugar muito válido para vocês tentarem a pós-graduação de vocês, tá? Então se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Para fechar esse vídeo, eu gostaria muito também de reforçar que o que fez diferença para mim, para eu conseguir realmente vir para uma universidade tão boa e conseguir ser aprovada com bolsa integral, justamente porque eu montei um currículo muito bom, especialmente em termos de artigos científicos. Eu tinha muitos artigos científicos que contaram muitos pontos e também que tornaram a minha candidatura bem atraente para os pesquisadores e principalmente para a minha orientadora. Então fica aqui a minha dica. Se você está planejando fazer uma pós-graduação fora do Brasil, não importa se é Canadá ou outro lugar, mas se também o Canadá está na sua vista, né? Invista na escrita dos seus artigos científicos, monta um portfólio de artigos científicos, porque isso com certeza vai te ajudar muito, especialmente se você quiser imigrar, se você quiser vir estudar fora com esse fim mais acadêmico, né? Se você tem um fim mais profissional, também ter artigos científicos te ajuda para mostrar que você sabe conduzir uma pesquisa. Isso é interessante, no caso, para algumas empresas, né? Tem muitas empresas que querem pesquisadores, mas principalmente se você está na área acadêmica, ter artigos científicos publicados é algo muito importante. Então, fica essa dica aí para vocês investirem nos artigos científicos de vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, e também se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom saber um pouco da experiência de vocês e poder responder algumas perguntas também. Se vocês conhecerem outras pessoas que tenham interesse nesse conteúdo, principalmente voltado para intercâmbios, para a vida acadêmica e também escrita de artigos científicos, porque essa, eu confirmo para vocês, foi a metodologia que eu usei para conseguir o meu estudo fora do Brasil. Então você compartilha isso com quem tiver interesse
interesse nesse conteúdo também. Se você tem interesse em aprender a escrever um artigo científico justamente para você montar esse seu portfólio para conseguir uma pós-graduação fora do Brasil, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o link do nosso e-book Artigo Científico Expresso. É um guia completo com 9 passos para você finalmente aprender e conseguir escrever o seu artigo científico. Isso com certeza vai te ajudar muito nessa trajetória acadêmica e para você conseguir também vir estudar fora do Brasil, porque essas universidades, principalmente as melhores universidades, elas consideram muito as publicações científicas. E se você ficou com a gente até aqui, o meu muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas sobre morar fora, estudar fora, por que o Canadá é um país tão legal para quem quer fazer pós-graduação fora do Brasil, né? Então, se esse vídeo te ajudou, eu fico muito feliz, muito grata. A gente se vê então no próximo vídeo aqui da Café com Artigos. Tchau, tchau!